Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, amém. Como Deus é bom, né? E eterna a sua misericórdia. Pode se sentar. E é uma alegria muito grande estarmos juntos hoje na casa do Senhor, né? Servindo ao Senhor, na presença do Senhor nosso Deus. Eu não vou perguntar, até para não passar aperto, né? Em alguns irmãos, quem está acompanhando toda a leitura bíblica de Salmos, né? Mas aqueles irmãos que estão acompanhando, estão vendo o quanto o Senhor está falando ao nosso coração. Começamos com uma introdução maravilhosa, feita pelo pastor Eber, né? E depois pastor Elias Santana nos deu a felicidade de, nos 10 primeiros salmos, nos abençoar com devocionais maravilhosos. Coisa de primeira linha, né? Coisa assim de primeira linha. E agora pastor Eber retornou. Também estamos nos sentindo homenageados, porque se tem uma coisa que, graças a Deus, papai deixou, foi gente dedicada à palavra dele, com muita vontade de estudar e que sabe expor a palavra. E, obviamente, qualquer um que ficasse no lugar do nosso saudoso pastor teria uma igreja muito firme na palavra, muito boa na palavra, com excepcionais pregadores. E aí você ter, literalmente, gente da altura de um Elias Santana, de um Eber, trabalhando nos salmos, e depois outro pastor virá, outra pastora virá, gente assim de primeira linha. Aí um livro que já é gostoso de estudar se torna maravilhoso, né? Aí fica bom. E esse é o primeiro convite que eu te faço essa noite. Por gentileza, você que ainda não está nos grupos da igreja, entre nos grupos da igreja. Todo dia você vai receber um devocional. Obrigado, meu pastor. Poxa, pastor, mas 25 minutos, 30 minutos, é muita coisa. Sim, talvez seja. Mas à medida que você vai se acostumando, vai lendo a Bíblia, vai comendo e se alimentando, você vai ver que quando eles dizem amanhã continua, mas dá uma raiva. Mas dá uma raiva. Quando diz assim, irmãos, que maravilha, amanhã continua. Quando diz amanhã continua, fica assim, mas que ódio. E aí, com o tempo, você vai se deliciar cada vez mais com a palavra de Deus. Só que nós temos, não só, como se só, né, fosse, a nossa querida leitura bíblica diária. Nós temos também um segundo projeto e propósito aqui na igreja, que é a leitura bíblica anual. Essa é simples. Essa a gente vai de Gênesis a Apocalipse em um ano. Numa leitura rápida, numa leitura en passant, numa leitura que, às vezes, a gente olha assim, uma coisa chama atenção, outra coisa... Mas sabe aquela sensação gostosa de, puxa vida, virei o ano e li a Bíblia mais uma vez? Isso é uma delícia. Eu estava conversando com olha o que é a idade. O ódio. A menina cantou aqui, o marido, o Ivan. Eu estava conversando com o Ivan
conversando comigo, eu acho que foi no 3º ano de leitura bíblica anual, ele falando, poxa, a gente volta no texto, e a gente lê o texto e a gente vê coisa que parece que nunca leu. Entendeu? Parece que estava cego e agora está vendo, né? Mas é assim, é porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E quando você enxergar este banner, vamos lá, meu filho, me ajuda nisso, meu amor. Olha que interessante. Nós sempre enviamos todo dia um banner. Aqui está do livro que terminamos. A leitura de hoje foi o próximo filho. Isso. Vamos lá, o rosa. A leitura de hoje foi do livro de Ruth. E aí, sempre que você observar este banner todo dia, isso, 23 de março de 2025, Ruth, capítulo 1, 2, 3 e 4. Esse banner aí é de um projeto diferente dos Salmos. Esse é da Bíblia em um ano, a leitura bíblica anual. E aí a gente, até o Senhor voltar, pode retirar, filho, até o Senhor voltar, a gente vai conseguir, com certeza, ler a palavra do Senhor muitas vezes. E por quê? Por uma razão simples. Lâmpada para os meus pés. É a tua o quê? E luz para os meus o quê? Então, quem não se dedica à palavra de Deus, a qualquer momento está caindo num buraco. Sério. Quem não tem tempo para a palavra de Deus, a qualquer momento está caindo num buraco, numa cilada, numa armadilha. Porque está andando sem o quê? Lâmpada. E sem o quê? Luz, num mundo tão escuro. Mas quando a gente vai lendo a palavra de Deus, aí parece que os olhos da gente vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. E é mais ou menos isso que a palavra de Deus diz. O caminho do justo, a vereda do justo, é como a aurora. Vai saindo aquela noite escura e vai raiando o sol bem devagar, com os seus primeiros raios, até que um dia se torna em luz absolutamente o quê? Perfeita. É por isso que a gente lê a Bíblia. Tá, tem parte que a gente olha e diz assim, eu não acredito que isso está na palavra do Senhor. Eu não creio que Jesus falou isso. Jesus, eu li hoje e não entendi nada. Mas nada. Tem dia que a gente olha e não salta nada do texto, mas a gente leu. E aí, quem sabe, no outro ano, aquele texto, que nada dele veio, algo brote. Por quê? Porque é como a luz da o quê? Aurora, que vai brilhando, 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 até chegar a ser dia o quê? Perfeito. Vai chegar um momento na sua vida, em que você vai ter lido tantas vezes a palavra de Deus, tantas vezes, que talvez ocorra com você um dos fenômenos mais belos de quem come todo dia a palavra de Deus, que é a questão relacionada à estrutura dos livros na própria palavra de Deus. Quando estava no 3º ano da faculdade de teologia, ali naquela que é considerada hoje no Brasil, uma das 5 melhores do Brasil, e que o professor do Velho Testamento, alguém de uma claridade mental extraordinária, de pensamentos profundos, fantásticos, um palmeirense de grandiosidade, né?
E daí até, com todo respeito pelo time, você vê que é alguém que raciocina de forma um pouco mais profunda. Ele dizia de forma assim, cabal e maravilhosa, creio que a pastora Geise e creio que o pastor Elias Santana se lembrem dele, né? Ele divagava um pouco, ele de vez em quando saía do centro, era meio louquinho, mas quando voltava era uma coisa extraordinária, ouvir aquele professor. Aí ele dizia assim, gente, a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é um livro teologicamente estruturado. Não há vírgulas na Bíblia sem função e sem finalidade teológica, porque quem a organizou, a fez de forma extraordinária. E a gente sabe que o primeiro grande organizador da palavra de Deus foi Moisés. E depois de Moisés, muitos homens foram usados por Deus, mas precisava de alguém organizar todo o Antigo Testamento. E quando dá volta ali do cativeiro babilônico, um dos homens mais sábios até hoje da Escritura, chamado Esdras, ele pega a Bíblia e ele coloca a Bíblia de forma extraordinariamente linda. E eu não sei se você já teve a felicidade de entender o que o Espírito fez por intermédio daquele escriba. E de quão linda é a palavra de Deus na sequência, porque é óbvio que tudo gira em torno de Cristo. E é fantástico como aquele homem usado por Deus, sem divisar ainda o Messias, já estruturava todo o Primeiro Testamento, porque meu professor odiava quem chamava de Antigo Testamento, que Antigo é velho, ele chamava primeiro, e não coloque primeiro na prova, porque senão você tira um bom zero. Todo mundo queria nota, então, Primeiro Testamento, não há erro. E aí, como é que se estruturou o Primeiro Testamento? Quais foram os pensamentos? E ele ia descortinando para a gente, em uma das aulas mais extraordinárias que eu já vi na minha vida, todo o aspecto teológico. E eu, como bom pentecostal, né? Obviamente, falando em línguas na cabeça, porque só pentecostal faz isso. Assistindo uma aula de teologia, consegue transbordar em línguas com um maluco te falando as coisas do céu. Mas, gente, pentecostal é pentecostal, nós somos clássicos, nós somos isso. E aí, à medida que eu ouvi aquele homem nos traduzir todos os fatos e nos levar, sim, a Cristo, eu ficava em meu coração dizendo, que Deus é esse? Gente, que Deus é esse? Que simplesmente inspira homens e diz, vem cá, você vai escrever minha palavra, e o pobre coitado que está escrevendo, muitas vezes nem sabe que está escrevendo a palavra de Deus. E aí Deus toma cada um dos autores da sua palavra e os inspira, e eles inspirados, em locais absolutamente diversos, a maioria deles sem se ver, sem se enxergar, com classes e potencialidades intelectuais absurdamente diferentes, porque você tem boiadeiro, um Amós da vida, e você tem um homem mais sábio do mundo depois de Cristo, um Salomão, escrevendo na mesma dimensão. E é tudo palavra de Deus, tudo inspirada por Ele. E aí um livro que simplesmente dura mais de 1.500 anos, são 15 séculos, escrito por mais de 40 homens diferentes, era para estar cheio de contradições, era para estar cheio de incoerência, incongruência. Meu Deus do céu, eu quando olho para as minhas pregações 10 anos atrás, eu paro e penso, meu Deus, que imbecil. Como é que essa coisa falava isso? Eu falando comigo.
Como é que eu pude pensar isso? Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo de ignorância da gente. 10 anos depois, algumas coisas que eu falei no passado, eu nunca mais falo na vida. Eu estava louco. E Deus só não me fulminou, porque já me via na sua onisciência 10 anos depois, falando a palavra dele. É incrível. Eu não concordo comigo 100%. Como é que um livro desse sai dessa forma? E o interessante é que, é óbvio, até Gutenberg, você não tinha um livro extraordinário como esse, todo juntinho, lindinho. Você tinha rolos, que estavam em sinagogas diferentes. Você tinha as cartas em locais diferentes. Que Deus é esse que simplesmente junta tudo? E depois de inspirar e escrever e usar homens, e cada um com a sua linguagem própria, com seu estilo próprio, com suas rudezas próprias, com seus profundos pensamentos absolutamente próprios, ou seja, estilo absolutamente seu. Que Deus é esse que chama isso aqui de palavra dele? E o lindo é que ele depois pega os mais extraordinários homens que já viveram na face da terra, porque a dimensão intelectual de quem juntou o Velho Testamento, Esdras, supera, irmãos, a literalmente 90% de nós hoje. A dimensão intelectual desse homem. E aí, quando você pega a palavra de Deus, tem um fio condutor. Lindo. Vou te provar isso. Não chegamos em Ruth? Não é verdade? Pare e pense. O que é o livro de Ruth? Se não uma das histórias de amor mais lindas já existentes. É arrebatador, Ruth. A obra literária de Ruth, ela é, creio que, muito acima do que talvez Shakespeare pudesse escrever. É uma linda história de amor. De uma família que, vivendo na casa do pão, Belém, está passando fome. Tem contradição maior do que isso? Eu, na casa do pão, aonde futuramente nasceria o pão da vida, eu estou passando fome. Eu estou passando fome mesmo com todas as promessas extraordinárias do Senhor Deus, mesmo tendo Deuteronômio, mesmo tendo Levítico, mesmo tendo a Torá, estou passando fome. O que está havendo? Aí é uma família que desce para Moabe. Aí, para melhorar, morre o marido de Noemi, morre os 2 filhos de Noemi. E o fantástico, os 2 filhos ainda casaram com moabitas. E aí Noemi, vendo que a vida apertou, disse: vou voltar para casa, porque pelo menos lá eu tenho família. Lá pelo menos algumas normas do Pentateuco me dão a chance de sobreviver, porque aqui em Moabe eu vou morrer de fome. Pelo menos lá eu tenho o direito de entrar em qualquer fazenda, e eles têm que receber a velhinha, e eu tenho o direito de pegar o que está no chão, pelo menos de fome eu não morro. Fome eu não morro. Deixa eu voltar para a terra. E aí ela volta. Ela está arrebentada. Gente, uma mulher com seus prováveis 65 a 70 anos, vai colher espigas, meu Deus do céu. A mulher está cansada, arrebentada. A sorte que tem
é que a nora olha para ela e diz: eu te amo e não vou te deixar e vou voltar contigo. Aí volta. Aí a nora se instruiu com a sogra e disse assim: como é que faz aqui? Não, você vai entrar em qualquer fazenda e você pode pegar o que está no chão. É o que está no chão que é nosso. Aí a norinha, nova, cheirosa, bonita, entra na fazenda de um senhor meio idoso, um cinquentão, bonito como eu, um cara interessante como o seu pastor. Só que ao contrário de mim, solteiro. Ninguém queria o rapaz. Eu, graças a Deus, tenho minha felicidade. E aí o que acontece? O rapaz fica de olho. Quem é a novata? Lógico, novinha, bonita, pobre, mas bonita. Ele fica de olho e tal. E ela mal sabe que entra exatamente na fazenda de um parente de Noemi, que pelas normas poderia recuperá-la, restaurá-la, trazer para ela de novo todo o patrimônio. Ou velhinha esperta. E recuperar o bom nome. E aí o que acontece? Todo mundo já sabe. Ele começa a dar ordens para privilegiarem a moça. Ó, vê onde ela está passando, derruba um pouco mais. Não deixa ela comer com os outros. Manda ela comer aqui perto da gente. Tá bom? E vamos cuidar dessa moça, tadinha, porque que nada aconteça. Foi falar com ela no final do dia. Ah, você é quem? Ah, Noemi. Ah, parente. Ah, que bom, e etc. Ó, não vá colher espigas em outras fazendas, porque você pode ser violentada. Vem para cá que eu cuido de você. É um bom homem, não é verdade? Ali não se tinham segundas intenções. Ele já estava na 20ª. É óbvio. Talvez fosse a bênção de Deus para a vida dele. Quando Noemi soube de todo, entre aspas, toda coincidência, aí a senhora coviteira, esperta, deu a dica: você faz assim, assim, assim e assim. E vai ficar doidinho. E ela fez assim, 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 assim. E ele ficou doidinho. Tanto é que depois casou. Tanto é que depois ela teve um filho. E o nome do filho foi? Sim. E dele é que vem o rei Davi. Gente, isso é extraordinário. Isso não é só uma história de amor. Isso é teologia vinda de Deus. Ninguém consegue fazer isso com a Bíblia, senão o próprio Deus da palavra. Você já parou e pensou que Ruth entra num momento da história de todo o povo de Israel, uma das histórias mais difíceis e simplesmente horríveis daquele povo? Será que você nunca sentiu o sabor real desse livro? Será que você e eu só lemos Ruth e achamos nessa história algo lindo e que depois reflete o casamento de Cristo com a igreja e nada desceu a nós? Olha o que o Espírito Santo fez ao juntar cada livro da Bíblia.
Olha quem é o Espírito de Deus. Em Gênesis nós temos o quê? O início de todas as... Nós temos um Deus gracioso. Nós temos um Deus extraordinário. Nós temos um Deus fantástico que cria céus e terra. O Salmo 24 diz que tudo é dele, todos os homens são dele, porque tudo foi feito por ele, por ele, para a glória dele. E não há um único espaço no universo que ele não possa dizer: é meu, é meu. Não há um único ser no passado, no presente, e não haverá no futuro nenhum homem que ele possa dizer: não é meu, porque todos são dele. E ele cria, e ele abençoa com fecundidade, e ele abençoa com um jardim extraordinário, mas este homem peca. Você se lembra disso? Triste aquela tarde, em que Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor na viração da tarde, sabiam quem era, ouviram o palmilhar do caminhar de Deus, eles sabiam quem era, e se esconderam, porque fizeram roupas de folha de figueira, e não adiantou muita coisa, a justiça humana, e se encontraram com Deus, e tiveram um encontro doloroso. O pecado entra, e a partir desse momento Deus trabalha com a humanidade para recuperá-la, para regenerá-la, para abençoá-la. E veja que lindo, mesmo fazendo um trabalho de primeira, porque a primeira geração depois de Adão foi uma geração fantástica. Você tem quem? Você tem Abel, o primeiro homem que sobe aos céus. Ou você lê a Bíblia só pelo ângulo de que Caim mata Abel. Meu Deus, abra os olhos. Abel é o primeiro homem que pisa no céu depois do pecado. Pastor, nunca tinha pensado por esse ângulo. Meu Deus, abra os olhos. Abel é o primeiro salvo a chegar nos céus. Você nunca pensou nisso, não? Ou será que um herói da fé está no inferno? Abel consta como herói da fé. Está no inferno? Gente, o trabalho de recuperação de Deus foi fantástico. Mesmo morrendo cedo, Abel foi o primeiro homem que entra no céu. A mulher não desiste, a mulher tem um novo filho, e ela diz: Deus me deu um filho no lugar de Caim, como se dissesse: olha, está renovado o pacto. Deus diz que por intermédio da semente, a minha semente ia destruir aquela semente horrível do pecado. E aí vai. Você tem a graça de Deus se manifestando na humanidade de forma tão grande, que a partir de 7 se começou a invocar o nome do... Gente, era culto público. Era culto público. Ou você pensa que 7 somente invocou o nome do Senhor porque começou a orar? Adão e Eva não oravam. Quem te ensinou metade da Bíblia? Invocar o nome do Senhor é algo muito maior, é culto público. É derramamento da graça de Deus. Um dia a gente aprofunda Gênesis. É que ainda não dá para fazer isso. Aí você tem uma geração tão cheia da glória de Deus, que um homem chamado Enoque anda com Deus, e Deus o tomou para... O diabo deve ter ficado revoltado.
porque atinge o primeiro casal e tem gente na terra numa dimensão espiritual muito alta. Aí vamos juntos. Aí de repente, a estratégia é: pega os filhos de Sete, casa com as filhas de Caim e vamos ver o que dá a mistura. Vamos ver o que dá a mistura. Acabou. Degeneração completa. O povo que estava indo bem cai completamente, se arrebenta completamente, de tal sorte que a Bíblia então revela uma segunda grande queda, um marco horrível. E aí é óbvio que Deus olha para a terra e encontra um homem justo. Viu a queda espiritual? Tivemos a queda de nossos pais, mas houve uma recuperação. Agora tivemos uma segunda queda terrível por causa da mistura. Uma família se salva. E aí o Senhor começa de novo todo o seu trabalho de recuperação. Incrível como Deus é misericordioso e tardio em o quê? Aí agora ele chama uma família. Ele pega Abraão e dessa família ele vai constituir um povo que vai se tornar literalmente luz para todos os povos. O projeto era: Israel brilharia como farol intenso, absoluto, irrevogável, a ponto de todos os povos virem a Israel para conhecer o Senhor. E está tudo dado, está tudo preparado, uma geração extraordinária se levanta. Depois de uma geração morta em todo o deserto, e saem conquistando, mas de repente aquela geração, ela cai. E aí Deus que tinha chamado Abraão, Isaque e Jacó, infelizmente, tem que agora vê-los como escravo no Egito, e aí os tira de lá, e refaz tudo de novo. E refazendo, os tira com mão forte, os tira com prodígios extraordinários, com fatos fenomenológicos estranhos e nunca vistos na humanidade, até que essa geração chega ao ponto de ir e dominar o que tem que dominar. Vacila. Aí Deus tem que ter paciência, 40 anos, levanta uma outra geração que domina o que tem que dominar. Está vendo a gangorra? Está vendo a gangorra? Ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo. Agora, essa geração, essa de Josué, que entra, e que é forte, é vigorosa e é poderosa, ninguém mais os abateria, ninguém mais os destruiria, mas, segundo a palavra do Senhor, quando começa Juízes, infelizmente, uma nova geração se levanta, que não conhecia o Senhor e a sua palavra. E aí a gangorra espiritual é pior ainda. Agora é gente caindo, e quando cai, o Senhor tem que levantar juízes, enquanto esse juiz estava em pé, Israel estava em pé. Quando esse juiz morria, Israel voltava a servir outros deuses e se tornava escravo de outros povos. E quer ver o pior? O primeiro juiz se chama, se lembra? Leão de Deus, Otiniel. Algumas Bíblias chamam Otoniel, leão de Deus, ali em Judá. Quem foi o último juiz do livro de Juízes?
Sansão. Está vendo o nível? Está vendo o despencar? Está vendo a queda? O livro de Juízes termina. Cada um fazia o que achava correto perante os seus olhos. Cada um fazia o que achava correto perante os seus olhos. Isso significa o quê? O nível espiritual daquele povo estava podre, completamente podre. E é num momento como esse, depois de juntar toda essa história de gangorra espiritual, de crescimento e queda, depois quando o Juízes termina, que você entra no momento mais baixo da queda, porque um bisneto ou neto de Moisés resolve criar uma religião falsa e simplesmente quase destroem as 11 tribos, uma tribo chamada Benjamim. É nesse momento que vem o livro de quê? De Ruth. O que Esdras pensou quando colocou o livro de Ruth? Esdras pensou no nosso dia, talvez. Porque se você parar e pensar, há uma sensação generalizada no nosso país de desgoverno, de loucura, de insanidade, de cada um fazendo o que está na própria telha. Há uma sensação generalizada no tocante à vida espiritual. A sensação que nós, pastores, temos é que, independente de você se matar, se arrebentar, se quebrar todinho, estudar e tentar transmitir fielmente a palavra de Deus, o indivíduo não está nem por aí. Ele pensa que chegando numa igreja, no domingo, ele vai para o céu. E olha que reclama dos 2 grandes momentos do culto. São 2 horas. Sensação é essa. Sensação de desgoverno, de que ninguém está mais por aí com nada, cada um por si, e Deus por ninguém, e cada um vivendo independente, como se a Bíblia não existisse. Sério, são pais que dizem, e eu escuto isso todo dia em aconselhamento pastoral, eu não sei mais o que fazer com meus filhos. São mães que dizem, eu não sei mais o que fazer com minhas filhas. São esposas que dizem, eu quero morrer. Eu estou tentando fazer aconselhamento pastoral a uma senhora, e ela disse, pastor, não fique chateada comigo, mas eu trabalho tanto, que a única coisa que eu quero é chegar em casa e dormir, e dormir, e dormir, porque eu não aguento mais. É como se ela dissesse, eu sei que você quer me visitar, mas não vem não. Por favor, me deixa pelo menos dormir. Vá no mercado e veja se o preço não já subiu. Mas não tem inflação, tá? Veja o que estão fazendo com o teu dinheiro. Vá ao Hospital do Gama, um dos melhores do Distrito Federal. Vá ao Hospital do Gama. Eu cresci no Hospital do Gama, eu sempre tive assistência no Hospital do Gama. Meu pai sempre me levou ao Hospital do Gama. Vá agora lá. Tente ser atendido. Não é por maldade de servidor, nem de médico, não. É que está difícil. A sensação de hoje é idêntica do livro de Juízes. Está tudo absolutamente jogado sem controle. Mas que bom que tem Ruth. Sério, até ontem, sábado, quando eu terminei de ler Juízes,
Mas me deu uma depressão. E eu estava lendo a palavra de Deus, eu dizendo, Deus, como é que um povo chega num ponto como esse? Tendo Deuteronômio 28, se ouvires a minha voz, escutares, seguires os meus mandamentos, eu te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Meu Deus! Aí, hoje, quando eu peguei Ruth, aí eu quis viver de novo. Aí voltou a alegria. Sabe por quê? Porque Ruth me mostra que não são todos os fazendeiros que querem explorar os trabalhadores e estuprar as pobres mulheres que vêm no final da tarde colher as espigas do chão. Sabe, Ruth me demonstra que tem ainda Boaz. Ainda tem Boaz. Ainda tem homem decente. Ainda tem homem de palavra. Ainda tem homem com firmes convicções teológicas. Vamos lá. Ruth, quando deitou no pé de Boaz, o que ela estava falando? Quer namorar comigo? Boaz não poderia ter acordado e visto aquela coisa linda e, meu Deus! Você sabia que no hebraico, ao que parece, Ruth estava com pouca roupa. Só entre nós. Não fale para ninguém. Entendeu? Sim, linda, discreta. Estou sozinha, você está sozinho. Eu sou viúva. Você é solteiro. Sério. Mas Boaz é homem digno. Boaz é homem sério. Boaz é homem grande. Boaz é um homem fabuloso. Boaz é homem com H. Não é pilantra, não é moleque, não é palhaço, que brinca com a filha dos outros. Boaz é homem. Tem Boaz. E se Boaz fosse só homem, não, Boaz é empresário decente. A Bíblia diz que todo mundo ama Boaz. A Bíblia diz que os empregados amam Boaz. A Bíblia diz que ele era benquisto no meio dos empregados. Gente, quando eu li Ruth hoje, voltou a vontade de viver, porque às vezes você tem a síndrome de Elias, dizendo, acabou tudo, ninguém quer mais nada, só eu te sirvo. E Deus diz, animal, tem 7.000 como você. Acorda, coisa. Você está preocupado com o quê? Você sabe, né? Você sabe que a nova geração ou fala inglês ou não tem acesso a nada. Estou dando a dica para quem é pai aqui de criança pequena. Escuta. O teu filho domina o inglês ou ele está fora do mercado de trabalho. Ouviu isso? Isso te preocupa? A nova geração que está aqui, está me ouvindo, você já começou a fazer poupança para o teu filho? Sabe o que é pegar R$100 por mês e guardar para ele? E para ele mesmo? Porque o espaço dele vai ser muito menor que o nosso hoje.
Você nunca fez cálculo, não? Ainda está sonhando que o mundo é como na tua época? Está preocupado com o quê? Com isso? Ou com o fato de, talvez, amanhã você estar sem o bom emprego que tem? Talvez amanhã as contas se acumularem? Talvez amanhã a doença chegar? Talvez amanhã o pão de cada dia ir? Talvez amanhã a dor bata? Talvez amanhã seja o dia mau? No meio de toda aquela podridão que se tornou Israel, tinha uma fazenda próspera, com um homem de Deus dentro dela. Eu estou desafiando você a crer na palavra do Senhor, mesmo morando no Brasil. Eu estou te desafiando a ser Boaz. Eu estou te desafiando a todo dia de manhã buscar o Senhor em oração. Todo dia à tarde buscar o Senhor em oração. Todo dia à noite buscar o Senhor em oração. Porque um homem como aquele que simplesmente tratava muito bem seus funcionários, tratou com dignidade aquela mulher que veio de fora e estava desesperada para sobreviver, ela e sua sogra, com certeza é um homem que tinha um temor de Deus no seu coração. Você acha que quando Noemi desceu, Boaz não teve problema na sua fazenda também? Você acha que quando Noemi teve que buscar pão fora de Israel, Boaz, que também vivia em Judá, não teve limitações? Mas ele não sai, ele fica. Ele luta, ele crê no Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como Boaz, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, tudo quanto faz prospera. Escute, está com medo do futuro dos teus filhos? Seja Boaz. Deus está te usando, porque lá na frente pode vir Davi. Davi, do teu ventre, do ventre do teu filho, do ventre do teu neto, do ventre do teu bisneto, pode vir Davi, pode vir o homem que vai levantar essa nação de forma extraordinária na presença de Deus. Deus não quer nenhum de nós fugindo da realidade em que estamos. Deus quer luz no meio da escuridão em que estamos vivendo, porque Ele é bom e eterno na sua misericórdia. Mas Deus está demorando tudo. Eu já estou com 50 e nada acontece. Ok, Boaz. Está demorando, né? É. Meu amigo, calma. Eu estou preparando um mulherão para você. Não é qualquer uma. Curvas maravilhosas. Novinha. Quase 0 quilômetro. Já foi casada, não há problema nisso. Íntegra. Forte. Inteligente, bonita, e o melhor, não tem medo de ir em fazenda colher restolho. Isso é que é mulher.
É mulher que entra na feirona do Pedregal da mesma forma que entra no Parque Shopping. Isso é que é mulher, você está entendendo? Com todo respeito ao Pedregal e ao Parque Shopping. Você me entendeu? Está vindo para você uma coisa preciosa, que não tem vergonha de trabalhar, não tem vergonha de estudar, não tem vergonha de correr atrás, não tem... E o melhor, ainda obedece os mais velhos, hein? É sério. Foi Noemi, a coviteira, que botou Boaz aos pés de Ruth. Escute. Quando Esdras colocou Ruth, ele queria dizer para nós: aonde abundou o pecado, ora lamacanturiandas, vai superabundar a graça. Não há situação econômica que ele não mude. Não há situação pessoal que ele não mude. Não há situação pessoal que não tenha absoluta mudança na mão dele. Ruth é livre em que uma mulher chega chorando de volta na sua terra e diz: ó, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu vivo em amargura, porque eu perdi tudo, e no final da vida está com um netinho no colo, feliz da vida, olhando para nora e dizendo: oh, eu cuido, pode aproveitar a vida, eu cuido, deixa comigo o Obedezinho. Cheia de vida e de vigor. Realmente, neto, vem na nossa vida para bênçãos muito especiais. Quem diria que Noemi voltaria a sorrir? Quem diria que Israel chegaria aonde chegou? Porque depois Deus levanta um homem segundo o seu coração. E esse homem leva Israel ao máximo que é possível espiritualmente. Seu filho, coitado, se perde completamente, mas leva Israel ao máximo também no sentido material e econômico. Depois eles se perdem tudo de novo, e a ruína é maior ainda. Mas na plenitude dos tempos, vem o maior de todos os Boaz, vem o grande Boaz, vem o grande libertador, vem o grande Senhor, e atinge a humanidade com benignidade, com amor, com graça, com misericórdia, com vida, com esperança. O grande Boaz. E ele ainda prometeu: eu vou voltar, eu retorno. Você e eu somos privilegiados, porque vivemos em momentos tão difíceis da história. Nós somos privilegiados. Quem diria que passaríamos por tudo que passamos sem nossos ícones, sem nossos grandes? Talvez porque Deus quisesse nos dizer: sou eu que estou no controle. Levante a cabeça.
volta a ter esperança. Volta a sorrir e contemplar a glória de Deus. Porque a Bíblia não termina em Juízes. Tenha esperança. Tem Ruth. E tem a linda história de amor. De alguém que no meio do lamaçal é lírio. É lírio. Você acha que Esdras poderia pensar nisso? É lógico que não. Óbvio que Esdras pensa muito mais do que talvez todos nós que estejamos aqui. Mas isso não. Porque tem coisas que só quem faz é o Senhor. Então, a partir de hoje, na leitura bíblica anual, não é a dos Salmos, é a anual, aqui você faz rapidamente, eu te convido a começar a ver esses detalhes, enxergar esses fenômenos, de um Deus que caminha na sua palavra, e que toda hora vem para nós dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. E olha que o melhor ainda vem. Amanhã a gente já começa o primeiro livro de Samuel, aonde não existia profeta. Deus agora vai levantar o maior profeta até aquele momento conhecido. Aonde existia no sistema sacrificial todo tipo de imundície, Deus agora levanta um sumo sacerdote decente, honesto e voltado à sua palavra. E perante o Estado de Israel, entre aspas, Estado, falo, aonde não havia honestidade, justiça, Deus levanta o maior dos juízes de Israel. Um garoto que é filho de uma mãe que não podia ter filho. E que diz: se eu tiver, eu te entrego. E ela entrega. E Deus faz o que faz. Gente, isso não é teologia. Isso é palavra de Deus. Quando você começa a olhar para a palavra do Senhor, você se encanta, você se delicia, você se perde nela, você vê a mão do Senhor andando. Nós temos um grande escritor, eu recomendo que você leia o livro dele. Ache aí e veja o preço, som. E Deus falou na língua dos homens. Paulo Won. Deus falou na língua dos homens. Isso é um livro de introdução à bibliologia. E eu recomendo que você adquira, que você leia, que você entenda, que você discirna. Mas acima de tudo, abre isso aqui e se delicia. Porque Deus é bom e eterna a sua o quê? Misericórdia. Veja o preço mais barato e bota em tudo que é grupo da igreja. Viu porque a gente lê todo ano a Bíblia? Você entendeu que Deus caminha na sua palavra? Senhor meu Deus, muito obrigado por cada vírgula, cada tio, cada iota. Muito obrigado porque eles não passarão, é a tua palavra, ela está nos céus. É incrível como tu és, Senhor, sério com a tua palavra.
ela nos arrebata, ela nos encanta, ela nos ilumina, ela é capaz de cativar o pequeno coração de uma criança ao ouvir a história de Davi com Golias. Ela é capaz de retirar as maiores dores de um coração adulto, com suas dúvidas absolutamente atrozes. Obrigado, Senhor, por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e agora por 1º e 2º Samuel. Obrigado pela chance de abrir a Tua palavra e ouvir Tua voz. E te ver em cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada oração, cada paráfrase, cada vírgula. Ver o Teu amor nos dando novas oportunidades. Cria em nós um coração novo, que ame a Tua palavra, que a cada manhã queira escutar a Tua voz, que no cair da tarde deseje o encontro contigo, que ao anoitecer possa sentir anseio, fome por Ti. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para os nossos caminhos. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém.